Ok, pessoal? Vamos aqui com mais um capítulo da nossa série English Essential. E o que é um English Essential? English Essential nada mais é do que uma estrutura da língua inglesa que a gente precisa de aprender para poder dominar bem esse idioma e poder usar e ter liberdade quando a gente precisar de usar a língua aí no trabalho, ou no passeio, assistir um filme, qualquer coisa assim. Ok? Então, você precisa ficar comigo até o final, porque essa aula aqui vai ser muito legal e você vai ver como funciona essa estrutura de hoje. Ela é muito legal, facílimo de usar e você precisa ter o conhecimento do The Big One, para você então que já faz o curso comigo. Nós vamos usar aqui a estrutura de número 1. Então, ela é um pré-requisito. A estrutura de número 1, o Big One, é um pré-requisito para você poder entender 100% dessa aula. Mas se você ainda não fez e você conhece estruturas do inglês, também você vai poder fazer essa aula aqui muito facilmente. Ok, então, bem importante, fica até o final, porque no final eu vou dar um presente muito legal para você que está assistindo esse vídeo. Vamos lá para a aula então. Ok, pessoal, então vamos agora com o English Essential de número 6. Então, qual é a ideia do English Essential? Por que está no número 6? Porque a gente faz o The Big Five, é o curso, onde a gente aprende as 5 maiores e mais importantes estruturas gramaticais do inglês. Então, quando a gente começou aqui com essa primeira aula, fora o The Big Five, as aulas extras, né? Então agora a gente vai falando sobre cada uma das novas estruturas ou extensões daquelas 5 primeiras. Por isso é muito importante que você faça o curso The Big Five inteiro para que você possa entender. Ok, então essa estrutura é nada mais, nada menos do que o have to. O have é aquele verbo have normal de sempre, o verbo ter, ok? Só que agora ele vai aparecer como um verbo que prepara um outro verbo. Por isso que ele tem esse to, e é para a gente poder entender também na equivalência do português esse ter que. Então, no português, quando a gente vai usar ter que trabalhar, para preparar um segundo verbo, a gente coloca o que ou o de. Eu tenho que trabalhar, eu tenho de trabalhar. Quando a gente faz no inglês, a gente usa o to. São essas duas coisas que você precisa saber. Have significa ter, e esse to equivale ao nosso que vai preparar um segundo verbo, ok? Então, para que a gente possa trabalhar legal essa estrutura, você precisa já ter dominado ou já ter pelo menos um bom conhecimento do The Big One, é a estrutura mais importante do inglês. Essa estrutura, The Big One, ela assume a forma de passado, presente e futuro, certo? Então, esse aqui a gente chama de verbo auxiliar, que vai ajudar o have to aí para o passado, presente e futuro, ok? Então, para você dominar e saber muito bem isso aqui, você precisa ir lá no The Big One, é lá que você domina isso aqui, ok? Vai por mim, você vai dominar isso aqui e você nunca mais vai esquecer. Então, o próximo complemento é o segundo verbo. Por quê? Se a gente diz eu tenho que, então a gente vai precisar da ação principal. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ir, eu tenho que vir, ok? Se eu usar o did, eu tive que ir. Se eu coloco no presente, eu tenho que ir. Se eu usar no futuro, eu terei que ir, ok? Basicamente, aqui está a estrutura, a coluna dorsal da estrutura de número 6, o English Essential número 6, ok? Vamos ver um pouquinho mais ainda na prática como fica isso. Bom, como é que a gente monta a nossa pergunta? Nós vamos montar da forma como a gente sempre fez lá no The Big Five, mesma coisa. Então a estrutura, a metodologia, aqui você já conhece como funciona. A gente sai aqui do have to. Para que o have to possa se movimentar entre presente, passado e futuro, eu vou usar o verbo auxiliar, que neste caso é o to do, que vai assumir a forma de did, do e will para passado, presente e futuro. Depois a gente vai usar o verbo complementar, que vai realmente dar qual é a ação. A gente também vai usar um pouco de vocabulário para que a nossa frase fique mais legal. Você trabalhou em casa, você trabalhou ontem, você trabalhou depois do trabalho, depois do serviço. E depois, a última coisa, a gente vai colocar também os informativos, que são aqueles qualificadores da pergunta. Que horas, onde, por quê, quando, com quem, e aí vai. Então, para você que ainda não conhece o método, funciona assim, ó.
para que você venha dominar esse primeiro conteúdo, né, a primeira estrutura, você vai fazer as aulas e você tem toda uma preparação de prática, para que você fique praticando, isso que eu quero dizer, até que você domine isso aqui tudo. Se você seguir os passos direitinho, do jeito que estão programados na lição, você vai ver que isso aqui vai te dar liberdade para falar aquilo que você quiser, ok? Da mesma maneira, nós temos inúmeras práticas para verbos, temos inúmeras práticas para vocabulário e nós temos também uma prática específica só para você dominar os informativos. Então é só você fazer do jeito que está programadinho lá no curso e você vai ver que você domina isso aqui tudo muito rápido. E o mais legal, fica até o final desta aula que você vai ganhar de presente uma coisa bem legal. No final eu vou mostrar aqui para você o que é, ok? Então, gente, aqui está a estrutura, como funciona o English Essential de número 6, ok? É o have to e a gente usa o the big one para poder fazer ele funcionar. Como ficaria então a estrutura de resposta? Bem simples. Então, da mesma maneira. O que vai mudar aqui agora? Quando a gente faz, deixa eu voltar aqui isso para você ver. Quando a gente faz uma pergunta, a estrutura, ela aqui, ó, tá vendo? Ó, o did, do e will, vem antes do pronome. Quando a gente faz uma pergunta. Então, primeiro estrutura, depois pronomes. Quando a gente responde, essa ideia muda. Então, agora nós temos primeiro o pronome e depois a estrutura, ok? Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai responder, a frase vai ficar da mesma forma como a gente fala no português. Vou te dar um exemplo, ó. Deixa eu já abrir aqui um verbo, ó. Então, se eu quiser colocar assim, eu tenho que trabalhar. Então, igualzinho no português, ó. Eu tenho que trabalhar. Olha como fica, ó. I have to work. E se a gente quiser colocar mais vocabulário, por exemplo, a gente vai usar o at aqui. Então lembra que o at é o em, né? Em casa. No banco, em ou no ou na, né? Então fica em casa, no banco, no trabalho, na escola, na faculdade, na praça, no shopping. Então você vai usar sempre o at, ok? Então beleza. Então se eu quiser dizer eu tenho que trabalhar em casa, então eu vou usar assim, ó. I have to work at home, ok? Esse é o poder da estrutura. Fácil e rápido, ok? Muito bem. Agora eu quero que você note uma coisa. Quando a gente chega no he, she, it, você vai ver que a cor muda. Então, uma coisa importante aqui no método é que quando a cor aqui muda, você vai procurar alguma significância aqui. Então, amarelo com amarelo. Quando a gente chegar no presente, ó, essa linha aqui é presente, certo? Aqui é passado, ó, had, e futuro, will, que você já sabe que põe no futuro, né? Então, vamos lá. Então, como é que funciona? Quando chegar no he, she, it, você vai ter he, she, it com has, não have mais. Por quê? Porque aqui entra uma regra. Dica do teacher. Quando você tem he, she, it e a frase estiver no presente, você não vai dizer have, você vai dizer has. A regra é he, she, it. No presente, o verbo ganha um S, ok? Muito bem. Então, como ficaria? Se eu quiser dizer ela tem que trabalhar em casa, então eu vou dizer she has, amarelo com amarelo, she has to work at home. Simples e fácil assim, ok? Tá, mas e se eu quisesse fazer um plural, professor? Como é que ficaria? Então, vamos aqui, ó, nós. Então, nós temos que trabalhar em casa. We have to work at home. Ah, mas por que não usou amarelo, professor? Porque a regra é he, she, it. No presente, o verbo ganha S. Então, agora eu não estou usando he, nem she, nem it. Eu estou usando we. Então, por isso que eu não estou no amarelo, eu volto para o have. Eu volto para a cor normal aqui, ó. Então, nós dizemos, nós temos que trabalhar. We have to work. Nós temos que trabalhar em casa. We have to work at home. Ok? Então, isto aqui é como funciona a estrutura do have to. Ok? Tá bom, e se eu quisesse fazer no passado? Então, como ficaria isso, professor? Então, diga aqui, ó. Eu tive que trabalhar na segunda-feira. Como é que ficaria isso, ó? I had to. Qual o passado de have, gente? Had. Então, você aprende duas coisinhas aqui. Dica do teacher. Quando for he, she, it no presente, o verbo ganha S. Então, você não diz have, você diz has. Mas, em compensação, quando o verbo, o próprio have, vai para o passado, ele vira had. Ele vai sozinho para o passado, ele não precisa de ajuda. Então, I had, eu tive, eu tinha.
E quando ele for para o futuro, nós vamos precisar colocar o will antes dele para jogar ele no futuro. Conteúdo do The Big One, por isso é muito importante que você faça essa aula, domine toda a prática dele para que aqui você se sinta confortável e aprenda livremente o uso das próximas estruturas que a gente vai compartilhando aqui com você, ok? Então vamos lá. Então se eu estou no passado, eu tive que trabalhar. I had to work. Eu tive que trabalhar ontem. I had to work yesterday. Certo? E se fosse eles, vamos usar eles agora, they. Eles tiveram, lembra? O verbo não muda, ó. Tiveram, tive ou tiveram, no português muda bastante, no inglês não. Então, eles tiveram que trabalhar na noite passada. Então, they had, eles tiveram, né, ó, eles tiveram que trabalhar noite passada. Então, fica they had to work last night. Ok? Muito bem. O que falta agora a gente fazer? Agora a gente precisa de praticar. É só entender como funciona a estrutura e aplicar isso. Agora nós vamos para a prática. Gente, esta aqui é a melhor parte. Lembra que você tem que ficar até o final, porque aí eu vou mostrar para você qual é o presente que você ganha e como você vai dominar bem fácil essa estrutura. Tá joia? Então vamos lá, vamos praticar. Em primeiro lugar, vamos para a pergunta, certo? Como a gente usa o have to para fazer perguntas? Então a gente vai assim, deste jeitinho aqui na estrutura, como a gente já aprendeu com tudo que a gente já viu aqui, também com o estudo do The Big One, ok? Então vamos lá, em primeiro lugar, a gente vai usar só o did. Então, tá vendo que eu deixei apagado aqui o presente e o futuro? Nós vamos usar a estrutura só de passado. Então, tá vendo aqui, ó, o he, she, it não está em amarelo, porque nós não vamos fazer presente agora. Então, todos eles estão da mesma cor, porque nada muda. Eu posso aplicar o did para qualquer pronome sem o menor problema. Ok, agora nós vamos ver como funcionam os verbos dentro desta estrutura, certo? Então, vamos pegar aqui 4 verbos. O verbo work, que é o verbo trabalhar. O verbo cook, que é o verbo cozinhar. O verbo study, que é o verbo estudar, e o verbo park, que é o verbo estacionar, ok? Então vamos lá. Se eu quisesse dizer, você teve que trabalhar, como é que você diria isso? Did you have to work? Simples assim. E se fosse o verbo cozinhar? Você teve que cozinhar? Como você diz isso? Did you have to cook? E se você quisesse dizer, você teve que estudar ontem, como é que você vai dizer isso? Como é que é ontem? Yesterday. Então vai lá. Você teve que estudar ontem? Então vamos lá. Did you have to study yesterday? Mas se eu quisesse dizer, ela teve que estudar ontem? Então vamos lá. Ó. Did she have to study yesterday? E se eu quisesse usar o Robert, lembra do Robert? Então, ele voltou, ele está aqui, ó. Então, o he, ele vai ser o Robert. Você tira o he e coloca o Robert. Então, o Robert teve que estudar em casa, a gente vai usar o at home, né? Diga aí, Robert teve que estudar em casa? Did Robert have to study at home? E se eu quisesse usar o Banco Itaú, teve que trabalhar. Mas o Banco Itaú não trabalha, o Banco Itaú funciona. Então, gente, ó, dica do teacher. O verbo work para pessoas significa trabalhar. Para empresas, o aparelho significa funcionar. Mas é o mesmo verbo work, ok? Então, vamos lá. Então, o Banco Itaú teve que funcionar ontem. Como é que você diria isso? Então, vamos lá. Did Itaú Bank have to work yesterday? Ok? Vamos deixar essa nossa pergunta agora um pouco mais ainda interessante. Vamos colocar aqui os informativos. Então vamos lá em primeiro lugar aqui o que horas. Como é que se diz que horas em inglês? What time? Ok? Lembra que você lá no curso do Big Five, você tem listas gamificadas, lembra? Com cartão, com jogos para você memorizar rápido e facilmente tudo isso que você tem aqui. Você tem vocabulário de vários tipos, você tem listas para verbos, você tem as revisões
e as listas para as estruturas, inclusive você vai ter uma aqui para o have to no final dessa aula, já disse qual é a surpresa, mas você vai chegar até lá no final e você vai ver como que você acessa isso. E você também tem lista para os informativos, todas gamificadas, tá lá no The Big Five. Muito bem, então o que acontece? Agora nós vamos usar o que horas. Que horas? What time. Então, que horas ela teve que cozinhar ontem, certo? Como é que você diz isso? Que horas ela teve que cozinhar ontem? Como é que você diz isso? Ok, vamos lá. Então, ó, what time did she have to cook yesterday? What time did she have to cook yesterday? Muito bem. Agora a gente vai passar para o presente. Então, presta bem atenção, porque, como eu te disse, né, no did, quando a gente está no passado, então todos os pronomes estão na mesma cor, certo? Agora, a gente tem no presente aquela regrinha que é o he, she, it. No presente o verbo ganha S, ok? Então, agora a gente está aqui no presente. Note que o he, she, it está agora em amarelo, e também o verbo não vai ser mais do, vai ser does. Só que só funciona para as cores do amarelo. Aonde está branco, funciona branco. Então a gente vai usar o do para colocar no presente, como você já sabe lá no The Big One, para todos os pronomes normais. Ó, o do está em branco, né? Do I, do you, do we, do they. Então todos eles aqui estão em branco. Quando chegar no he, she, it, eu vou mudar de do, vai virar does. Só isso que você precisa saber. Okay? Então vamos praticar. Então o que acontece? Vamos deixar toda a estrutura aqui já pronta. Eu quero usar outro verbo agora. Então vamos usar os verbos play, send, eat e drive. Vamos traduzir eles. O play pode ser o verbo tocar, pode ser o verbo brincar ou pode ser o verbo jogar. Tem 3 traduções. Também você pode usar o verbo send, que significa enviar. A gente usa muito para envio de documento e envio de e-mail, certo? Bem usado esse verbo aqui. Depois eat, que é o verbo comer, e você também tem o verbo drive, que é o verbo dirigir, ok? Então tá lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar em primeiro. Do you, que é você tem, certo? Então você tem que jogar? Ah, e aí a gente vai também usar esses, vamos usar tudo de uma vez, vamos usar aqui também os vocabulários. Então, every day, todo dia. This night, então esse this night aqui vai ser o esta noite, ok? Pode ser à noite também, né? At noon, noon é a palavra para meio-dia. Sabe lá quando você fala tarde, afternoon? Então, noon é aquele noon que está lá naquela palavra, meio-dia. Depois do meio-dia começa a tarde, por isso que a gente fala noon. Então, at noon fica ao meio-dia, no meio-dia. Ok? After work, depois do trabalho. Então, vai lá. Você tem que jogar depois do trabalho? Como você diz isso? Então, vamos lá. Do you have to play after work? E se a gente quisesse colocar ela? Então, ela é she. She está em amarelo, então a gente vai usar does agora, certo? Então, isso aqui é uma coisa importante que você vai ter que prestar bastante atenção e nós vamos sempre bater muito em cima disso, porque é muito importante, certo, gente? Então, vai lá. Ela tem que enviar, então vamos colocar aqui, ó, ela tem que enviar o dinheiro esta noite. Como é que vai ficar isso, então? Ela tem que enviar o dinheiro esta noite? Vamos aqui, ó. Does she have to send the money, o dinheiro, the money, esta noite, this night? E se eu quisesse dizer assim, ó, que horas ela tem que enviar o dinheiro esta noite? Então, como é que horas mesmo em inglês? What time? Então, what time does she have to send the money this night? Não é legal? Então, olha só, para você entender o poder da estrutura. Sempre você vai lembrar, o que vem aqui é vocabulário, e vocabulário a gente nunca vai parar de aprender, ok? E essas coisinhas aqui, teacher, esse at, but, então isso aqui se chama conjunção. As conjunções,
E também as preposições, no caso do at é uma preposição, né? Então as conjunções, que são aquelas pequenas palavras que juntam uma frase a outra, assim como as preposições, você tem lista gamificada para aprender e revisar elas a hora que você quiser no teu celular. Então, para isto, você precisa de ir lá para o The Big Five, porque lá dentro onde está tudo organizadinho para que você possa aprender muito a qualquer hora, em qualquer lugar, ok? Muito bem, então se a gente já viu como funciona o presente, agora é a vez da gente ver o futuro. Então, sempre saindo aqui do nosso have to. Ok, então, para que a gente possa jogar no futuro, nós vamos usar o will. O will está dentro do The Big One, e é por isso que você precisa dominar muito bem o The Big One, porque ele é a estrutura fundamental, mais importante do inglês, e ele tem várias extensões. Nós estamos estudando aqui, ó, uma primeira extensão, tem várias delas, certo? Muito bem. Então, esse will aqui vai jogar todo mundo no futuro. Repararam que o he, she, it não está mais no amarelo, porque a gente não está mais no presente. Então, da mesma forma como era com o did, no will você vai usar para todo mundo. Tá vendo aqui, ó? Todos podem receber o will sem nenhuma mudança, ok? Então, como é que você diria? Você terá que estudar? Então, vamos aqui, ó. Will you. Para facilitar a sua pronúncia, você pode dizer will you. Então, você terá que estudar? Will you have to study? Então, vamos colocar novos verbos aqui agora para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento de verbos, ok? Então, vamos aqui, ó. Drink é o verbo beber, go é o verbo ir, come é o verbo vir e sleep é o verbo dormir. Você tem listas para aprender diversos verbos. Então, você, lá dentro do curso do Big Five, você vai ter isso aqui tudo organizadinho para o seu estudo. Vamos lá. Então, se eu quiser dizer, você terá que beber? Will you... Lembra? A pronúncia vai ficar legal com will you, né? Você terá que beber? Will you have to drink? Você terá que ir? Verbo go. Certo? Então, will you have to go? E se eu quisesse dizer ela terá que ir? Will she? Will she have to go? Ok? Então, vamos lá. Diga você aqui agora. Ela terá que vir para casa amanhã? Como é que você diz isso em inglês? Muito bem, vamos aqui, ó. Will she have to come home tomorrow? Muito bem. E se eu quisesse dizer o Robert, né? Vamos usar aqui ao invés do he, a gente vai colocar o Robert. O Robert terá que beber na próxima noite, noite que vem? Como é que ficaria isso? Robert terá que beber na próxima noite. Então, vamos aqui, ó. Will Robert have to drink next night? Ok? E se eu quiser colocar o Robert terá que beber, sei lá, Coca-Cola na próxima noite? Então, como é que ficaria isso? Ó? Will Robert have to drink Coke, Coca-Cola, né? Coke, next night. Beleza, e se eu quisesse usar com o she? Então, ela terá que dormir em casa? Como é que você diz isso? Ó? Ela terá que dormir em casa. Então, fica will she have to sleep at home? E se eu quisesse perguntar, ela terá que dormir no trabalho? Só vai mudar aqui o at home, at work. Beleza? Então, vai lá. Ela terá que dormir no trabalho? Will she have to sleep at work? E se ao invés de ela eu quisesse usar Nancy? São os dois nomes que a gente escolheu para usar bastante aqui, Robert e Nancy. Então vai lá, a Nancy terá que dormir no trabalho? Coitada da Nancy, né? Tomara que não. Vamos lá, como é que você diz isso? Vai lá, will Nancy have to sleep at work? Deste jeito. Se você quiser colocar, então, por quê? Olha aqui, o porquê, o why. Então, por que a Nancy terá que dormir no trabalho? Bem simples, vai lá. Por que a Nancy terá que dormir no trabalho? Why will Nancy have to sleep at work? E aí vai. Então, o que acontece? Dentro do que você está vendo aqui, ó, você aprendeu que a estrutura
do dia, que é o have to, ela vai funcionar facilmente dentro da primeira estrutura, que é o the big one. Ok? Depois você tem diversos verbos, que você tem um monte deles lá. Olha, gente, dentre cada lista, verbo regular e irregular, você tem pelo menos 100 verbos em cada uma delas. São bastante verbos para que você possa ter muito vocabulário para usar bastante dentro das estruturas. Entenda, o mais importante é você entender a estrutura. Como eu disse lá no começo, gente, a ideia é se comunicar. Quando você entendeu o que a primeira estrutura, o the big one, faz, que é passado, presente e futuro, a segunda estrutura é natural você usar. Então você já sabe que ter, que é have to. Então o restante você vai aprender, você vai entender, aliás, melhor apenas como vocabulário, ok? E depois, vocabulários aqui, listas para você dominar tudo isso. Ainda falta mais uma coisinha. A gente ainda precisa de fazer as respostas. Então, você vai lembrar que nas respostas, olha aqui, ó, quando você tinha a estrutura na pergunta, né, fazendo uma interrogação, a estrutura, o verbo auxiliar vem antes do pronome. Quando a gente responde, agora o pronome vem antes da estrutura. E olha aqui a estrutura aqui, ok? Você tem aqui os verbos, a estrutura, né, que vai conectar-se com os verbos e agora o pronome vem primeiro. A resposta, ela ainda é mais fácil porque fica exatamente na ordem que te fala no português. Ó, eu tenho que trabalhar. I have to work. Fica muito mais simples ainda, ok? Então vamos primeiro traduzir aqui estes verbos. Sit é o verbo sentar. Clean é o verbo limpar. Wash é o verbo lavar e o watch é o verbo assistir. Então veja bem a diferença de wash, que é o verbo lavar, e de watch, que é o verbo assistir. Wash, watch. Wash, watch. Ok? Vamos lá. Desta maneira, então, a gente vai fazer aqui algumas práticas de resposta. Deixa eu já liberar aqui também este vocabuláriozinho aqui. Vamos lá? Vamos fazer então algumas perguntas. Ok, então como é que você diz? Eu tenho que limpar minha casa hoje à noite. Como é que você diz hoje à noite? Olha aqui, ó. This night. Ou você pode usar também hoje à noite, tonight, ok? Então vamos lá. Eu tenho que limpar minha casa esta noite, hoje à noite. Como é que você diz isso? I have to clean my house this night. E se você quiser dizer, eu tenho que sentar todo dia. Diz isso aí, ó. Eu tenho que sentar todo dia. I have to sit every day. Agora a gente vai pensar naquela nossa regrinha lá. Agora ela vai entrar aqui, né? Nós estamos fazendo o presente, certo? Ó, o passado e o futuro estão apagados ainda. Estamos aqui no presente. Então como é que a gente vai fazer? Nós vamos usar he, she, aquela regrinha, né? He, she, no presente o verbo ganha S. Mas a gente não vai dizer haves. Fica feio, né? Não é legal isso. Então nós vamos dizer has. A questão não é porque fica feio, é uma questão gramatical, né? É assim que a língua funciona. Então vamos lá. Então quando eu quero dizer ele tem que estudar, eu não vou dizer he have to study, eu tenho que dizer he has to study, ok? Então vamos lá. Então vamos usar agora o verbo lavar, ok? Ó, wash, ok? Então vai lá. Ele tem que lavar o carro hoje. Aliás, ele tem que lavar o carro todo dia. Vamos usar o vocabulário que está aqui, né? Então vamos lá. Ele tem que lavar o carro todo dia. Como você diz isso? Ok? Então vai aqui, ó. He has to clean, ou melhor, wash the car every day. E se fosse o Robert? Robert tem que lavar o carro todo dia. Então vai lá, ó. O he aqui a gente tira ele e fica só o Robert, ok? Então vai lá. Robert. Vai aqui, ó. Robert has to clean the car, né, que é o carro, the car, every day. Beleza? Como é que eu posso dizer a Nancy tem que assistir TV ao meio-dia? Como é que eu vou dizer isso? Ó, a gente vai usar o verbo watch, que é o verbo assistir, e aí a gente vai usar o watch TV para fazer assistir TV, ok? Então, ao meio-dia, at noon. Então vai lá. Nancy has to
watch TV at noon, certo? Então, vamos fazer uma variação aqui agora. Ao invés de assistir TV watch TV, então nós vamos colocar assistir uma série. Então, nós vamos colocar watch series ou watch the series, ok? Então, vai lá. A Nancy tem que assistir a série ao meio-dia. Como é que você diz isso? Tira o she, né, e põe Nancy. Então, vai lá. Nancy has to watch the series, e é em plural mesmo, series, ao meio-dia, at noon. E se eu quisesse dizer em casa? Nancy has to watch the series at home. E se eu quisesse dizer a Nancy tem que assistir a TV no trabalho? Como é que você diz isso? Nancy has to watch TV at work. Lembra que aqui agora é só vocabulário, certo? Muito bem. E se eu fosse para um plural, ó, nós temos. Então agora, como é nós, não está mais no grupo do he, she, it. Ele volta a ser branco, então ele não vai usar o has, ele volta a usar o have, ok? Então nós temos, we have. Nós temos que assistir TV depois do trabalho. Como é que diz isso? Muito bem. We have to watch TV after work. Beleza. E se eu quisesse dizer eles? Ok? Então, eles têm que assistir TV todo dia. Vai lá. They have to watch TV every day. E se esse eles aqui, ó, eu fosse colocar as secretárias? Então, secretária em inglês é secretary. Então, secretárias, secretarias. Então, vai aqui, ó. The secretarias have to watch TV every day. Ok? E aí, nós vamos seguindo e você vê que isso aqui nunca tem fim. A coisa mais importante é dominar a estrutura fundamental. Hoje, aqui neste caso, é o The Big One, com a estrutura aliada, né, a estrutura que é o próximo English Essential, que é a segunda estrutura, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, e não tem mais fim, ok? Muito bem, vamos ver como é que isso aqui fica no passado, e olha só que coisa interessante. Em primeiro lugar, como é passado, o he, she, it não está mais em amarelo. Porque he, she, it só fica em amarelo quando é presente, porque aí he, she, it no presente o verbo vai ganhar S. Então, neste caso, é passado, então não precisa. E aí, olha só que coisa legal. Quando nós estudamos aqui, ó, que no presente o have vira has, olha só que interessante. Quando ele vem para o passado, o have, quando é resposta, ele vira had. Quando eu pergunto, eu uso did no have para colocar no passado. Na resposta, ele vai para o passado sozinho, porque o have tem passado, que é o had, certo? Muito bem. Então, aqui eu vou dizer na resposta, eu tive que, eu tinha que. Como é que funciona? Então, vamos ver alguns novos verbos. Verbo ask é o verbo perguntar. Verbo read é o verbo ler. Verbo call é o verbo chamar, de chamar alguém. Eu vou ali chamar o meu irmão. E call up, que é o verbo chamar, mas quando ele coloca o up, ele vira ligar. Chamar no sentido de ligar, ok? E depois, mais vocabulário. Então, vamos lá. Eu tive que pedir. I had to ask. Eu tive que ler. Eu tive que ler o e-mail. Eu tive que ler o e-mail ontem. Eu tive que ler o e-mail ontem com o meu chefe. Vamos traduzir essas quatro? Então vai lá. Eu tive que ler. I had to read. Eu tive que ler o e-mail. I had to read the email. Eu tive que ler o e-mail ontem. I had to read the email yesterday. Eu tive que ler o e-mail ontem com o meu chefe. Como é que você diz isso? I had to read the email yesterday with my boss. Só para você perceber o poder das estruturas, gente, isso aqui é fantástico, beleza? Certo, mas se eu quisesse dizer, ela teve que chamar, certo? Então ela teve que chamar o táxi. Então vamos lá.
Tá, mas se eu quisesse usar agora o she, ela teve que chamar um táxi, por exemplo. Então ela teve que chamar o táxi. Vai lá, como é que você diz isso? Então vamos lá. She had to call the taxi ou the cab, dependendo. Aí, dependendo do lugar, vai ser ou taxi ou cab, tá bom? E se ela tivesse, se eu quisesse dizer, ela teve que chamar o táxi para, ó, for aqui, ó, for, isso tudo tá nas listas, você aprende tudo isso aqui nas listas, gente, gamificadas. Então ela teve que chamar o táxi para o chefe. Como é que você vai dizer isso? Então vai lá. She had to call the taxi for the boss. E se eu quisesse dizer, o Robert teve que ligar para o chefe. Então, o ligar aqui vai ser o call up agora, né? Então, ao invés de he, eu vou usar o Robert. Então, Robert ok? Então, Robert had to call up for the boss. Legal, né? Muito bom. Gente, poder das estruturas. Você está entendendo direitinho como é que funciona. Ok, mas como é que vai ficar isso aqui agora no futuro? Então vamos lá. Bora para o futuro. Verbo aqui e depois um pouco mais de vocabulário. Ok, então a gente viu que quando é presente, o verbo vai ganhar um S. Quando é passado, o próprio verbo foi para o passado. A gente está respondendo agora, não é mais perguntas, né? Quando a gente pergunta, a gente usa o the big one e a gente vai só usar o did, do e will. Agora, quando a gente está respondendo, o verbo vai ganhar o S, no passado o verbo vira had, e quando for futuro, eu vou tomar emprestado o will. Então, o will vai jogar o have to no futuro. Então, I will have to, eu terei que. Ok? Vamos traduzir os verbos. Fly, verbo voar. Wake up é o verbo acordar, get up é o verbo levantar, write é o verbo escrever, ok? Muito bem. Então diga aqui, ó, eu terei que voar com meu pai. Como é que é pai em inglês? Father. E mãe? Mother, ok? Então vai lá. Eu terei que voar com, olha aqui o com, ó, with, ok? Então eu terei que voar com minha mãe. Então vai lá, como é que você diz isso? I will have to fly with my mother. E se você quisesse dizer, eu terei que voar com meu pai? I will have to fly with my father. E se eu quisesse dizer aqui, ó, no she, ao invés de she, eu quero dizer, minha mãe terá que voar com meu pai. Então, ao invés de she, você vai dizer, minha mãe, my mother. Então, my mother will have to fly with my father. E se eu quisesse dizer aqui, ó, o Robert terá que voar com o meu pai. Ok? Então vai lá. Robert will have to fly with my father. E se eu quisesse colocar no plural, nós teremos que levantar, agora eu vou trocar para get up, nós teremos que levantar ao meio-dia. Lembra que at work é no trabalho e at noon ao meio-dia. Então eu vou usar at noon. Eu terei que levantar ao meio-dia. Então olha lá. I will have to get up at noon. Então diga agora, nós teremos que levantar ao meio-dia. Como é que você diz isso? Beleza. Nós teremos que levantar ao meio-dia. We will have to get up at noon. E a última aqui, então, eles terão que escrever o e-mail para os clientes. Então, para os clientes, nós vamos usar esse for aqui como para. Os clientes, você pode usar the clients ou você pode usar the customers, tanto faz, ok? Nós vamos usar aqui só para facilitar clients, ok? Então, eles terão que escrever o e-mail para os clientes. Então, como é que você vai dizer isso? They will have to write the email for the clients. E aí vai, ok? Então, desta maneira, gente,
a gente viu como é que é tão simples da gente usar estruturas. Só que ainda tem mais uma coisinha que eu ainda quero mostrar para vocês. A gente ainda pode usar, quando a gente vai responder, as formas negativas, porque a gente não diz sempre sim para tudo, a gente também usa as versões negativas, ok? Então, as negativas também já estão listadas dentro do The Big One. Então, lá é que você aprende a usar isso. Eu vou aqui apenas mostrar para você como funciona. Ó, o have to tá aqui, não tá? Então, tem aqui, ele tá bonitão aqui no lugar dele. Então, quando eu vou negar no passado, eu vou usar did mais not. Ok? Então, não vou parar para ensinar isso. Isso aqui já está lá no Big One. Então, quando eu vou dizer eu não tive que, eu vou usar I didn't have to. Olha, eu não tive que estudar. I didn't have to study. Eu não tive que trabalhar. I didn't have to work. Eu não tive que trabalhar no sábado, on Saturday. I didn't have to work on Saturday. Por que eu faço essas sequências de frases aqui que eu vou só aumentando o vocabulário? Só para você entender. O que interessa para você saber é a estrutura, o restante é vocabulário. E aí você consegue falar qualquer coisa, gente. Vamos colocar no presente. Então, primeiro, he, she, it vai ser doesn't. Quando não é he, she, it, então vou usar o don't. Branco com branco, amarelo com branco com amarelo. Então, diga aqui, ó. Eu não tenho o quê? Eu não tenho que estudar. I don't have to study. Eu não tenho que estudar no sábado. I don't have to study on Saturday. Eu não tenho que estudar com você. I don't have to study with you. E se eu quisesse usar o he, she, it? Vamos usar aqui o she. Ela não tem que estudar. Como é que fica? She doesn't have to study. Se eu quisesse dizer, ao invés de she, se eu quisesse dizer a Nancy não tem que estudar. Então fica Nancy doesn't have to study. A Nancy não tem que estudar com você. Nancy doesn't have to study with you. A Nancy não tem que estudar no sábado. Nancy doesn't have to study on Saturday. A Nancy não tem que estudar no trabalho. Nancy doesn't have to study at work. A Nancy não tem que trabalhar no sábado com você. Nancy doesn't have to work on Saturday with you. Entendeu? O poder da estrutura. E aí, quando chega no futuro, a gente teria que usar o will mais o not. Mas aí a contração, o que é o mais usado, obviamente, é o want. Você tem que dar aquele som de O. Want, ok? Para você poder dar ênfase no will mais o not. Então, como você diria, eu não terei que trabalhar. I won't have to work. Então, como você diz, nós não teremos que trabalhar no sábado. We won't have to work on Saturday. Pois é, gente. Esta aqui é a estrutura, o Essential Structure de hoje. E você tem combinado com ele o The Big One, ok? Ok, pessoal, como eu havia prometido para vocês, no final desta aula eu iria dar uma coisa bem legal para vocês. Então, o que acontece? Eu vou colocar os cards gamificados desta aula para você praticar. Então, agora você vai dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, tá aqui embaixo do vídeo, onde tem uma setinha ali, você vai abrir e você vai acessar a lista de hoje da revisão para a fixação, memorização e domínio desta aula de hoje, que é o Have To, para que você possa dominar totalmente essa estrutura e usar não somente os verbos desta aula, todos os verbos desta aula estarão nessa lista, como também outros vocabulários que eu vou te dar aqui de graça para que você possa caminhar e fazer o seu inglês acontecer, ok? Já que você chegou até aqui, é justo que eu peça para você. Em primeiro lugar, dá um like aqui no vídeo, porque a gente precisa disso. E em segundo lugar, você precisa de seguir a gente aqui no canal, porque aí com isso você consegue ver os próximos Essentials que a gente vai continuar aqui publicando, certo? Então, para que você possa acompanhar e continuar progredindo no seu aprendizado, você precisa de estar conectado com a gente aqui no canal. E uma última coisa, eu falei bastante que você precisa de conhecer os The Big Five. The Big Five é o nosso curso, que eu também vou deixar aqui o endereço para você poder ir lá acessar, conhecer o nosso material e fazer o curso junto com a gente.
ok? Então fique você na paz aí e a gente se vê na próxima aula.